O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro, e me recebestes em casa. Eu estava nu, e me vestistes. Eu estava doente, e cuidastes de mim. Eu estava na prisão, e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa, e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso, e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós chegamos ao último domingo do ano litúrgico. Nós começamos no primeiro domingo do advento do ano passado e agora chegamos ao fim do ano litúrgico. Foi um ano inteiro caminhando juntos, ouvindo o Evangelho segundo São Mateus, e o ano litúrgico é como se fosse uma amostragem da nossa vida. A nossa vida é isso, né? Caminhar com Jesus desde a luz da nossa chegada no mundo. O Advento celebra o Natal, a preparação para o Natal. Então, desde a nossa chegada no mundo, o nosso Natal, até o fim dos nossos dias aqui na Terra.
quando terminada a nossa missão, a nossa jornada, com as lamparinas acesas, tendo multiplicado e não enterrado os talentos, com a roupa certa para o casamento do filho do noivo, o casamento do noivo, então nós possamos entrar na plena posse da glória do céu. Então veja que o ano litúrgico é um resumo da nossa vida aqui na terra. E a grande pergunta do dia, do último domingo do ano litúrgico, na festa de Cristo Rei, é exatamente essa. Jesus é rei da minha vida? Rei no sentido de ele tem o controle, porque o rei tem isso, né? O controle, o domínio, o poder, a soberania da minha vida, dos meus negócios, dos meus filhos, da minha família, do meu dinheiro, dos meus bens, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, está verdadeiramente debaixo da soberania de Deus, do reino de Deus, está em função das coisas e do que Deus quer da minha vida? Essa é a grande questão na festa de Cristo Rei, porque é isso que Ele quer. E aí, no texto do profeta Ezequiel, na primeira leitura, o profeta Ezequiel diz assim, que se você coloca a sua vida debaixo da soberania do poder político, ou de um sistema político, você vai se dar mal. Porque qualquer sistema político é falho. Qualquer sistema econômico é falho. E o Brasil é craque em saber disso. Se tem um povo que sabe disso, não precisava nem de Bíblia, somos nós. Nós estamos aí assistindo. Há quantos anos entra governo e sai governo? O texto do profeta Ezequiel, ele está chamando a atenção, porque os políticos deveriam ser pastores. Os políticos deveriam governar, realeza, governar com justiça. Cuidar das ovelhas do rebanho, que o Senhor confiou a eles. E o que eles fazem? Eles pegam as ovelhas e estraçalham as ovelhas para comer até os ossos. Eles roem o osso, até o osso, se ele puder, e cospe fora. É isso que eles sabem fazer. Todos não, claro que não. Mas quando você confia em um regime político, seja ele qual for, você vai estar sempre, de alguma maneira, se decepcionando. Se você coloca a sua vida num sistema religioso, olha agora, veja que grave isso. Mesmo um sistema religioso, porque na época de Ezequiel, eles viviam debaixo de um sistema religioso, os sacerdotes, o templo, os sacrifícios. E o que um sistema religioso faz? Ele te engessa. Ele te põe um monte de regra, um monte de lei. Não pode isso, não pode aquilo, é pecado isso, é pecado aquilo. E vamos também arrancar a pele da ovelha. Todo sistema religioso, de uma maneira ou de outra, fracassa. Porque os homens decepcionam. É você que fica aí de boca aberta, achando que padre, achando que líder religioso vai fazer alguma coisa pela sua vida. E aí, decepção. Eu fico imaginando quem tinha como líder religiosa aquela senhora pastora que matou marido, filho, era um rolo. E já pensou? Quem vivia debaixo daquele sistema religioso, que decepção. Quem vivia debaixo do sistema religioso do João de Deus? Isso eu posso falar, porque foi condenado, não precisa. Acho eu que não serei preso. Né? Mas é isso, quer dizer, e sai daqui, vai para a Abadiana, e faz cirurgia espiritual, cirurgia espírita, e baixa o espírito, e fala com o defunto, e não sei o quê. Amigo, que decepção. Por quê? Porque é um sistema religioso, o nome já diz, é uma coisa feita por homens. Religião é invenção de homem. Homens inventaram a religião, todas elas. Conversa comigo. Vamos conversar sobre religião.
Me apresente um único sistema religioso que não tenha sido criado e inventado por homem. E todo homem falha, sim ou não? Qual é o homem que não falha? Ah, mas ele é iluminado. Ah, mas ele é um sábio. Ah, mas a filosofia. Coitado de você. É o que o profeta Ezequiel está dizendo. Veja, já no Antigo Testamento, que todo aquele sistema religioso do templo, aquilo tudo era sombra, aquilo tudo era casca, aquilo tudo era aparência. Porque na hora do vamos ver, na hora de cuidar das ovelhas, os líderes religiosos, depois de comerem as ovelhas e arrancar a pele delas, eles largam as ovelhas. Na hora do pega para capar, na hora do vamos ver, como diz na minha terra, a ovelha fica berrando sozinha. E o líder religioso, e geralmente com as maletinhas de dinheiro, porque no final é o que interessa, E aí, meu irmão, não venha com conversa não, que na Igreja Católica não é diferente. Quando a Igreja Católica se transforma em um sistema religioso, nós temos a história para contar o que acontece. Nós temos a história para contar o que acontece. Quando a igreja se sujeita aos imperadores, quando a igreja se sujeita ao padroado, quando a igreja se sujeita a ser uma máquina de guerra, a ser uma máquina de opressão, a Inquisição está aí para não deixar eu mentir. Todas as vezes que nós montamos os nossos sistemas religiosos, eles fracassam. Vergonhosamente, e eu tenho pena de quem pôs a sua confiança nessas coisas. E aí o que o profeta Ezequiel diz? Que o Senhor virá, Ele mesmo, Deus virá, Ele mesmo, para juntar as ovelhas que são dele. Então, você que é ovelha do rebanho de Cristo, você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Eis o teu pastor. Eis o teu rei. Nesse sim a confiança, nesse sim a esperança e nenhuma decepção. Nunca esse meu rei, esse meu Deus me decepcionou. Bispos já me decepcionaram, padres já me decepcionaram, irmãos de comunidade já me decepcionaram, políticos já me decepcionaram, mas esse rei, cujo trono é a cruz, cuja coroa é de espinhos, que está de braços abertos para me acolher, escancarada as mãos para me afagar e cuidar de mim. Esse nunca me decepcionou. Então, debaixo dele, eu ponho a minha vida. E ele é soberano sobre a minha história. Se eu não fizesse essa distinção, se eu não separasse as coisas e olhasse para Jesus, eu não seria católico. Eu não seria cristão. É porque eu faço todo dia essa distinção. E perdoo os homens, e perdoo os religiosos, e perdoo os que se acham os salvadores da pátria, e que se acham os melhores políticos, os que vão resolver todo o problema do povo. Eu perdoo toda essa gente, mantenho uma distância segura delas. Uma distância, porque se chegar muito perto, eles comem. Uma distância segura delas e digo, o Senhor é meu pastor, não me falta coisa alguma. Amém? Ponha isso na sua cabeça. Coloque isso no seu coração. E pare de ser trouxa. Achando que virá da política, da economia, do dinheiro, do mundo, que virá dos líderes religiosos, dos homens, aquilo que só pode vir de Deus. E aí, Jesus diz assim, e aqueles que forem colocados à frente do meu povo, e aí sim, o político que é colocado à frente do povo, o religioso que é colocado à frente do povo, não façam da cabeça de vocês, mas que vocês sejam pastores segundo o meu coração. É isso que nós esperamos dos líderes políticos, é isso que nós esperamos dos empresários, é isso que nós esperamos da mãe de família, da professora, é isso que nós esperamos dos sacerdotes, dos padres, dos bispos, que eles sejam também a imagem do bom pastor. E só assim a realeza,
A soberania de Cristo governará a terra. Agora vamos lá. Qual é o juízo? No dia do julgamento, no dia do juízo final, qual será o juízo que será lançado sobre nós? Então já vimos que o que Deus espera é que nós sejamos ovelhas do seu rebanho. E se Ele colocar você à frente de qualquer coisa, que você seja pastor semelhante a Ele. Amém? Agora vamos para o juízo. Se você cumpriu bem essa missão de ser ovelha do rebanho dele, ovelha dele, e não de ninguém, dele. E se Ele colocou você à frente de alguma coisa, se você foi pastor, rei, semelhante a Ele. Vamos para a prova? Vamos ver se você está passando no teste? Então, o dia do juízo. Isso que nós ouvimos aqui vai acontecer com todos os povos da terra. Isso aqui não é uma parábola. O que você ouviu no evangelho de hoje não é uma historinha. Jesus está descrevendo o que vai acontecer no fim dos tempos. O que vai acontecer na hora da nossa morte. Porque para nós, a morte vai ser o fim dos tempos. Acabou. E no fim dos tempos derradeiro, o que irá acontecer? Como será o juízo? Como seremos julgados? Nós seremos julgados sobre o amor. Percebam que não tem nenhum elemento religioso aqui. Não existe nenhum elemento de, você rezou quanto? Quantas vezes você foi à missa? Não tem. No dia do juízo final, interessante isso, não tem juízo sobre nenhum elemento religioso, o que nós chamamos de religioso. Todos os elementos do dia do juízo final, portanto, isso aqui vale para todos os povos, porque quem está no Japão não vai à missa, a maioria, são shintoístas. Indianos, o povo da Índia, os hindus, não vão à missa, não rezam terço. Eles são hindus. Esse juízo aqui é sobre toda a face da terra. Por isso não entra nenhum elemento de religião, nenhum elemento religioso. O que entra aqui é o amor, e o amor é universal. Por que Jesus é rei? É soberano sobre todo ser humano que vem a esse mundo. Porque Deus se fez homem e nos amou. Aquele Deus inacessível, aquele Deus onipotente, onisciente, onipresente, aquele Deus cuja a distância era infinita. Deus veio e entrou no mundo. Nós cantamos e rezamos isso naquele credo comprido. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Ele se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem para a nossa salvação. Por que Jesus Cristo pode julgar o mundo inteiro? Todas as raças, todas as tribos, todas as línguas, todas as religiões. Por que Ele é constituído por Deus Pai como juiz e Senhor da história? Porque Ele é Deus e se fez homem. E a única coisa que Ele fez foi amar. E é sobre o amor que toda a humanidade, tendo conhecido ou não conhecido a Jesus, tendo sabido que Ele existiu ou não, porque inclusive quem nasceu antes dele nem sabia, nunca soube o nome dele, mas todos estão debaixo da soberania do seu amor. Porque a todo ser humano que vem a essa terra, uma lei está inscrita no coração. O mal que você não quer para você, não faça a ninguém. Porque está inscrito no coração de cada ser humano. Ele pode ser da tribo mais primitiva, lá no meio da Amazônia, ou na tribo mais distante, no centro da África, ou no lugar mais distante da Papua Nova Guiné, um aborígene, lá naquelas ilhas da Oceania. Todo ser humano que vem a esse mundo, que tenha vindo no passado, desde o início da história, desde os primeiros seres humanos aqui na Terra, e que hoje a ciência prova que tudo começou com um humanoide. E a Bíblia já tinha razão quando chamava esse humano de Adão.
Há uma dúvida se foi um Adão ou uma Adoa, uma Eva. Mas nós sabemos que desde o primeiro ser humano até os últimos que botarem o pé nessa terra, todos, absolutamente todos, vêm com essa lei gravada no coração. É a lei natural, que nada mais é do que a lei de Deus inscrita em nós. Faça o bem e não faça o mal. Não faça para ninguém o que você não quer que seja feito para você. Ajude aquele que está caído, porque era isso que você gostaria que fizessem com você, se você estivesse caído. Se você tivesse preso, se fosse você o filho da mãe, o carcamano, que tivesse errado na vida, e hoje tivesse jogado dentro de uma cadeia, você gostaria de ser visitado. Sim, é verdade. Você gostaria que alguém tivesse pena de você, e se lembrasse que você existe, e fossem te ver, e levasse um livro. Provavelmente não, talvez não um livro, uma carteira de cigarro, provavelmente. Mas era isso que você queria. Se sentir gente. E que alguém no mundo se lembra de você. Se você tivesse jogado num leito de hospital, ou em uma dessas casas que hoje se abandonam os idosos, algumas muito caras, chiquérrimas, e outras que estão lá por caridade, como nós aqui ajudamos. O Lar da Divina Providência aqui em São Roque, que vive dos próprios recursos. São velhinhos e velhinhas que ninguém se lembra deles. São os esquecidos da história. Se você fosse um desses invisíveis da história, se você fosse um desses esquecidos, sabe esses que ficam jogados na beira do caminho e que as pessoas passam e nem olham? Na Paulista, quando a gente vai lá num banco ou vê alguma coisa no médico e a gente não vê, né? Tem alguém ali que, uma sombra assim, que a gente não gosta nem de olhar, que é para não ter que se comprometer, que é para não ter que entrar em crise de consciência, e nem olha, são os invisíveis. Tá, vem cá, olha aqui para mim. E se você fosse um desses invisíveis, porque a sua vida deu certo até agora, mas se a sua vida não tivesse dado certo, você não é melhor do que ninguém. Bendito seja Deus que muita coisa na sua vida funcionou e tem dado certo. Mas e se não tivesse dado certo, você gostaria ou não que alguém te enxergasse? E que pelo menos uma vez na vida, você sentisse o amor de um outro ser humano. O calor do amor de outra pessoa. Que te enxergasse, que te visse, tivesse compaixão de você. Então, no dia do juízo final, você vai queimar no fogo do inferno, porque você não viu essas pessoas. É isso. Isso aqui não é uma brincadeira. Isso aqui não é uma brincadeira. Essa é a realeza de Cristo. Sabe quem é o Cristo Rei? O Cristo Rei não é este desenhado no quadro. Ele está vestido ali com a roupa do imperador romano, bizantino inclusive. Ali, ó, aquele quadro que eu incensei, é o Cristo Rei. Aquele é um símbolo. Aquele é um símbolo. Aquele ali, na cruz, está mais perto do que eu estou falando aqui, do que aquele ali. Aquele ali é fácil. Cheio de honra e de pompa, cheio de glória e de poder. Se parece muito, inclusive, com alguns lugares que você frequenta, com algumas pessoas com as quais você convive, com belas joias, com belos anéis, com roupa fina. Aquele de lá é fácil. Eu quero ver você encarar esse daqui, esse da cruz. Então, o Cristo Rei é o pobre. O nosso Rei é o pobre. É o mendigo. É o esquecido. O marginalizado. O abandonado. O excluído. O nosso Rei. O Cristo Rei. Sim, Cristo Rei, você encontra com ele na rua. Eu vou adorar o Cristo Rei no sacrário. Beleza. Eu vou adorar o Cristo Rei na Eucaristia. Certo, e está corretíssimo. Mas se saindo daqui você não entende que você vai continuar encontrando o Cristo Rei no irmão, você não entendeu nada do Evangelho.
Você e eu não entendemos nada, absolutamente nada. Você entra na empresa, na tua empresa, no teu negócio, no teu comércio, e de cara você encontra a soberania de Deus, que pede a você: cuida dessa pessoa. Cuida dessa pessoa. Ela é a mais frágil dentro da empresa. É a que mais precisa agora de um apoio. E aí Deus vai fazendo assim, compreende? Deus vai cuidando das ovelhinhas dele através de você, que é o pastor. Você entra dentro da escola, quem aqui é professor, professora, de universidade, de pré, não interessa. E ali você percebe que tem uma criança que é a mais frágil. Sim ou não? É a ovelhinha da perna quebrada, que precisa ser cuidada, consertada e enfaixada. É aquela que não tem força nem para se levantar e que você vai ter que botar nos braços e carregar, porque ela não tem força. Aí já dão um monte de diagnóstico, né? Ah, tem TDAH, TXFXZ. Agora é assim, tudo tem um diagnóstico, quer dizer, você não tem o que fazer. Ah, tem que... Não, e aí você olha e não, tem sim. Vou cuidar. Essa é a soberania. Hoje é dia do laicato. Termino essa homilia dizendo, hoje é dia do leigo. Leigo é uma palavra que ficou estranha no mundo de hoje. Leigo é assim, uma pessoa não entende daquilo, fala, é leigo. Não é assim que a gente fala? Fulano é leigo em tal assunto. Não. Na igreja, leigo é o povo. São os fiéis. Hoje é dia do povo de Deus. Vocês são 99% da igreja. Nós, o clero, somos 1% da igreja. Portanto, não tem como Jesus reinar no mundo através de nós, padres. Não há. Impossível. Eu não conseguiria evangelizar Alphaville e região, 20 mil habitantes quase, dentro da paróquia. Eu, um único padre, junto com um vigário, cooperador. Impossível. Cada um de nós temos a missão de sermos, nesse mundo, a presença de Jesus. De trazer a soberania de Cristo para a vida das pessoas. De dizer para as pessoas, há um Deus que lhe ama, que cuida de você, que se interessa por você. E eu sou aquele instrumento que Jesus, que Ele colocou na tua vida, não somente para te dizer isso, mas para te ajudar. Isso é ser cristão. Esse é o Evangelho. Então, no dia do juízo, Jesus vai poder chegar diante de qualquer ser humano e perguntar, como é que você viveu o amor? Porque Deus é amor. Você viveu as obras de misericórdia? As obras de misericórdia humana, carnais, corporais, e as obras de misericórdia espirituais. Você viveu as obras, porque é isso. Não tem outra coisa. A nós que recebemos a plenitude da revelação, porque o cristão é esse, né? Aquele que recebeu a plenitude, de nós será muito mais cobrado, muito mais exigido, porque a quem mais foi dado, muito mais será exigido. Contudo, Deus pode cobrar muito mais de nós, porque olha quanta coisa nós recebemos. Você está recebendo agora a palavra, daqui a alguns minutos você vai receber a Eucaristia, o próprio Cristo, Rei, te dando forças e graças para você viver tudo isso que eu acabei de dizer. Agora, uma atitude precisa ser tomada. Sair desse comodismo e sermos fiéis que realmente, no mundo, na sociedade, manifestam a soberania de Cristo Jesus. Talvez você pense assim, puxa, eu precisaria me aproximar de alguma pastoral da paróquia, talvez a confraria da paixão, ajudar mais de perto os moradores de rua. Não sei, não necessariamente. De verdade, não necessariamente. Nem todo mundo é chamado para esse tipo de trabalho, não. Agora, o que eu sei, e aí você pode ter certeza, é que todo dia, na sua vida, entra uma pessoa que Deus coloca para você estender a mão para ela. E é isso, e é sobre isso que se trata a fé cristã. Não tem um dia que, de alguma maneira, ou para rezar por alguém, ou para dar um bom conselho, sabe? Ou é alguém que morreu e você precisa
E aí, coisas assim. Os pêsames. A gente pensa que são coisas, né? Não, Jesus disse, são coisas simples. Que Ele vai colocando na nossa vida e a gente vai respondendo, dizendo, sim, Senhor, eu estou aqui para te servir. Tu és o meu rei, o meu Senhor, a minha vida toda ela está debaixo da tua soberania, da tua realeza. Tu és o meu pastor, não me falta coisa alguma, não tem me faltado coisa nenhuma. Então eu quero retribuir tanto amor, distribuindo a outras pessoas, entregando a outras pessoas, dividindo com outras pessoas este mesmo amor. Obrigado, Jesus. Assim seja. Amém.